pessoal, então vamos iniciar o terceiro módulo da disciplina de Tecnologia de Fermentações, e nesse módulo as nossas aulas vão ser divididas em duas videoaulas. A primeira videoaula nós vamos discutir os diferentes tipos de bioreatores, e já na segunda videoaula nós vamos falar sobre os diferentes processos fermentativos que são realizados em cada um dos tipos de fermentadores. Então, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro módulo, nós discutimos o papel da biotecnologia e também o uso dos bioreatores nos processos fermentativos. E nessa videoaula nós vimos que os processos fermentativos eles são divididos em etapas. Nós temos uma primeira etapa que ela está relacionada à preparação das matérias-primas, do desenvolvimento, da elaboração do meio de cultura, dos processos de esterilização, tanto do ar quanto do meio de cultivo que vão ser utilizados para o desenvolvimento desses micro-organismos. A terceira etapa está relacionada aos micro-organismos selecionados, também ao preparo do inóculo que vai ser utilizado nesse processo fermentativo. E a quarta etapa está relacionada ao processo de cultivo em si, no qual nós vamos utilizar um equipamento que é chamado de bioreator. Algumas pessoas também chamam de fermentadores ou tanques de fermentação, mas o termo mais adequado a chamar esses equipamentos são bioreatores. Por quê? Porque nem todos os equipamentos e nem todos os meios os micro-organismos vão fazer um processo de fermentação. Pode ocorrer que esses micro-organismos estarem em uma condição mais oxidada e uma condição mais oxidada e não reduzida, e esses micro-organismos acabarem fazendo um processo de respiração aeróbica ou anaeróbica se tiver um receptor final de elétrons. Então, a gente viu então na aula passada que esse bioprocesso, esses processos fermentativos, eles podem ser organizados como uma etapa inicial, no qual nós vamos ter um tratamento da matéria-prima e, posteriormente, um preparo do meio de cultura, preparo dos micro-organismos. Esse material preparado, esterilizado, ele vai ser conduzido, cultivado dentro de um tanque de fermentação, de um bioreator, no qual nós vamos controlar esse processo de fermentação, controlando principalmente os parâmetros de temperatura, os parâmetros de concentração de açúcares, de concentração de substrato, e também nós podemos controlar o pH desse ambiente no qual esses micro-organismos vão estar sendo cultivados. No próximo módulo, nós vamos falar sobre os fatores que vão interferir nesses processos de fermentação. Tá? Então, não vamos nos ater a essas condições no momento. Depois, após o processo de fermentação, esse meio no qual os micro-organismos transformaram o substrato contido no tanque de fermentação em um produto, esse produto ele passa por um tratamento posterior, no qual esse produto ele vai ser purificado, e esse produto no qual é extraído, o substrato é transformado, ele vai seguir os passos relacionados àquele determinado produto. Seja uma produção de iogurte, por exemplo, esses iogurtes, após o processo de fermentação, eles vão ser acondicionados nas suas embalagens. Se for a produção de uma bebida alcoólica, de uma cerveja, essa cerveja posteriormente vai ser envasada. Então, após o processo de transformação desse substrato em produto, esse produto vai passar então por algumas etapas. Além disso, é feita uma separação dos resíduos que são gerados durante o processo de fermentação, e esses resíduos vão passar por um processo de tratamento. Então, todos os processos de fermentação eles são divididos em 3 etapas.
Nós temos as etapas upstream, que também são chamadas de operações pré-fermentativas, no qual vão estar todos os processos, tanto de preparo da matéria-prima, no qual vai ser transformado, preparo do meio de cultura, preparo do inóculo, né? Então, todas aquelas etapas estariam relacionadas anteriormente ao processo de fermentação, elas vão ser chamadas de operações pré-fermentativas ou upstream. Aquelas etapas que estão relacionadas ao processo de transformação propriamente dito, no qual vai ser conduzido dentro do equipamento chamado bioreator, nós chamamos de bioreação ou bioprocesso. E todas aquelas etapas que estão relacionadas posteriormente ao processo de fermentação, ela é chamada de downstream ou operações pós-fermentativas. Essas operações pós-fermentativas, elas mudam muito de acordo com o tipo de micro-organismo e o tipo de produto que nós vamos estar trabalhando. Então, se nós estivermos produzindo, por exemplo, um vinho, nós temos um conjunto de procedimentos que vão ser feitos após o processo de fermentação para fazer o invase e armazenamento desse vinho, tá bom? Então, fazendo essa revisãozinha da nossa primeira aula, vamos conhecer então os diferentes tipos de bioreatores. Bom, nós precisamos entender inicialmente que existem diferentes tipos de bioreatores e os quais vão ser utilizados em diferentes momentos. Então, dependendo da forma como nós vamos cultivar o micro-organismo, dependendo das características do micro-organismo, nós vamos utilizar determinados tipos de bioreatores. E é isso que nós vamos conhecer nessa videoaula. Então, inicialmente, esses bioreatores eles podem ser classificados em razão do seu volume. Então, nós temos bioreatores tanto com uma capacidade pequena de fermentação, né, de fazer o bioprocesso. A gente pode ter como exemplo aqui os bioreatores que são utilizados para a produção de vacinas ou os bioreatores que são utilizados para multiplicar micro-organismos que vão ser utilizados para a produção de antibióticos, por exemplo. E esses bioreatores, que são de pequenos volumes, de 100 a 200 litros, a maior preocupação do uso desses bioreatores está em razão do tipo de organismo que é cultivado. Porque esses bioreatores nós precisamos ter um alto controle da sua segurança para evitar que ocorram contaminações ambientais e liberação desses micro-organismos por meio. Então esses bioreatores eles têm que ser facilmente esterilizáveis e todo o processo e toda a entrada de meio de cultivo, do meio de cultura, a entrada de ar, todas as etapas no qual podem haver riscos de contaminação são extremamente controlados, né? O acesso, os manipuladores também são extremamente controlados. Então, o uso desses reatores em pequenos volumes geralmente está associado à produção de fármacos ou à produção de vacinas ou antibióticos. Já bioreatores que têm um volume de até 20 mil litros, eles são utilizados para multiplicar tanto células vegetais quanto células animais. E são utilizados para a produção de produtos de alto valor agregado, mas que têm baixa demanda. Por exemplo, o cultivo de células ou a cultura de tecido de plantas. Então, nesses bioreatores, sistemas de cultivo, se tem um produto no qual esse produto ele tem um alto valor agregado, né, mas não existe muita demanda no mercado para isso. Um exemplo do uso de células animais que é muito crescente ultimamente, tem muitas pesquisas com relação a isso, que é a produção de carne por bioreatores, né? Então, uma carne artificial, né, que é utilizada a partir do cultivo de células animais. Já a produção de vitaminas, antibióticos, aminoácidos, que se tem uma grande demanda desse produto, se utilizam bioreatores de até 500 mil litros, né? E aí, exemplo disso, nós temos a produção de vitaminas e aminoácidos, no qual existe uma demanda muito grande,
mas em razão dos custos de produção serem elevados, esses sistemas de produção eles têm que ser muito bem controlados. Já os bioreatores com 100 mil, 2 mil litros, né, 100 mil litros ou 2 milhões de litros, esses bioreatores eles são muito utilizados na indústria de bebidas, na indústria de alimentos, no qual nós temos uma baixa exigência do controle desses bioreatores, principalmente na questão de contaminações e asepsia, né? Então, nós podemos produzir grandes volumes, fazer processos fermentativos ou bioprocessos em grandes volumes. Outra classificação desses bioreatores está relacionado ao tipo de biocatalisador que é utilizado. Nós temos bioreatores que utilizam como biocatalisadores enzimas, né? Então, enzimas no qual são isoladas e purificadas e adicionadas a esses bioreatores para que ocorram os processos, ou ao uso de células vivas, tanto de células de micro-organismos, animais ou vegetais, e essas células vão fazer a transformação do substrato em produto, né? Então, um exemplo disso nós podemos pensar na produção de leveduras, né? Aquele fermento de pão que a gente utiliza para fazer pão em casa, aquelas leveduras elas são multiplicadas, elas são crescidas em bioreatores. Existem dois tipos de bioreatores, né? Aqueles no qual as células estão ausentes e são utilizados enzimas, então, para fazer as reações de bioprocesso, e geralmente esses reatores são chamados de reatores enzimáticos. E os bioreatores no qual ocorre a presença de células vivas, eles são chamados de bioreatores, né? Então, o termo mais comumente utilizado de bioreator. E existe também a sua classificação com relação à configuração das células, né? Então, células livres ou células presas numa matriz, e também a forma de agitação do meio, se essa agitação ela é mecânica ou pneumática. A gente vai ver melhor mais para frente na nossa aula. Então, vamos dar uma olhada aqui num tipo de bioreator. Esse é o bioreator de bancada. Ele é muito utilizado para a realização de pesquisas, né? E a gente consegue ver todos os elementos que são importantes num processo de cultivo de micro-organismos. Então, se nós olharmos aqui, nós temos um sistema no qual existe uma jarra de vidro. Dentro dessa jarra nós temos uma hélice. Aqui nós temos uma hélice. Essa hélice ela vai ser movimentada por um motor. Esse motor e essa movimentação da hélice permite que o meio consiga se homogeneizar e também permite que o oxigênio que é injetado dentro desse meio de cultura ele fique mais homogêneo dentro de todo o processo de fermentação. Aqui nós temos um sistema para injeção de ar e percebam que existe aqui um sistema de filtro que vai filtrar o ar e aqui um sistema de adição, né, de inoculação de um meio de cultura. Aqui nós temos um meio de cultura que vai ser utilizado para ser posteriormente adicionado nesse tanque, nesse sistema de bioreator. Aqui nós temos um outro semelhante, mas só que ele mostra um sistema para fazer coleta de amostras. Então, para que a gente possa quantificar o quanto de produto está sendo gerado pelo processo de fermentação, ou para avaliar a quantidade de nutrientes presentes ali, ou fazer uma contagem de células, nós precisamos fazer coletas do material. Então, o uso desses sistemas com seringa aqui, ele é muito comum para fazer esse tipo de amostragem. E aqui nós temos um equipamento que é ligado a esses bioreatores aqui, que permite a gente controlar o fluxo de oxigênio, né? Então, aqui nós temos os marcadores da pressão de oxigênio que está sendo injetada no sistema de bioreator. E aqui nós temos um monitor que
por meio de vários sensores que são colocados aqui dentro, permitem medir parâmetros como pH, oxigênio dissolvido, alguns permitem até determinar o número de células presentes no meio de cultura. Então, nós conseguimos controlar e monitorar diferentes parâmetros que são utilizados no processo de fermentação. Aqui já nós temos um outro tipo de bioreator, que é chamado de bioreator tubular, no qual ele é utilizado para fazer cultivo de algas. Então, existe um sistema de pistonamento no qual ele movimenta, ele mantém todo o meio de cultura que está circulando nesse sistema, e ali, pelo fato desse sistema ser transparente e ele ficar dentro de uma casa de vegetação, faz com que a incidência do sol permita que as algas se multipliquem dentro desse sistema. Esses sistemas tubulares, hoje eles são usados nessas fazendas, nessas biofábricas de algas, mas existem alguns prédios que já estão sendo construídos com esses sistemas tubulares para que essas algas produzam hidrogênio, e esse hidrogênio é utilizado para a produção de energia, né? Então, pode-se utilizar essas algas até para produzir energia, isso é muito interessante. Mas esse é um sistema de bioreator, né? Um sistema tubular de bioreator. Aqui nós temos dois exemplos. Aqui, um bioreator do tipo STR, né? Lá na Embrapa, né? Esse aqui é um pesquisador lá da Embrapa de Bento Gonçalves, no qual ele está fazendo multiplicação de leveduras, né? Então, perceba que já é um sistema um pouco mais antigo, mas ele é eficiente, ele funciona muito bem para fazer o cultivo desses micro-organismos. Perceba que aqui nós temos um sensor de temperatura, nós temos aqui todo um sistema para controlar a injeção de oxigênio nesse equipamento, vários sensores, né, que mostram como está ocorrendo o processo dentro do bioreator, e aqui dentro desse bioreator ele é utilizado para fazer cultivo de leveduras que são utilizadas na indústria enológica. Então esse é um bioreator experimental, mas aqueles bioreatores que são utilizados na indústria para a produção de leveduras de interesse, tanto para a produção de cerveja quanto para a produção de vinho, o volume desses bioreatores não é muito maior do que esse. Já aqui nós temos um exemplo de um bioreator que é utilizado para produção de leveduras também, mas para produção de levedo de pão. Percebam que existe uma grande demanda industrial para a produção de leveduras de pão, porque imagina, várias pessoas fazem pão nas suas casas, padarias fazem pão, né? Mercados, redes de supermercados. Então, existe um alto consumo, uma alta demanda por leveduras. Então, essas leveduras elas são produzidas nesses sistemas de grande porte, com mais de 20 mil litros, no qual são produzidas essas leveduras para produção de pão. Aqui nós temos um outro tipo de bioreator. Esse aqui é um bioreator que é utilizado para a produção de iogurte, né? Então, para o processo de fermentação de leite e produção de iogurte. E nesses tanques de fermentação aqui, nós podemos observar aqui um sistema de adição, né, dos insumos que são utilizados para a fermentação, sensores de temperatura, né? Então aqui tem todo um sistema de sensor de temperatura. Aqui nós temos uma portinhola que é utilizada depois para fazer a higienização interna do tanque. Nós temos motores aqui para fazer a agitação do tanque de fermentação. Aqui no interior tem uma pá que agita o interior desse tanque, tá? E faz com que fique homogeneizado todo o sistema de fermentação, todo o leite com os insumos que são utilizados no processo de fermentação. E aqui nós temos as linhas de entrada de leite, né? Então aqui nós temos as tubulações no qual injetam leite aqui dentro, e percebam que essa tubulação ela é completamente fechada, então diminui muito o risco de contaminação fazendo por esse processo. Aqui nós temos um exemplo de bioreatores que são utilizados para a produção de vacinas. Então percebam que esses bioreatores eles não são de grande volume, mas eles são conduzidos, manejados
com uma alta segurança biológica. Então, tenta-se minimizar o máximo possível o risco de contaminação desses sistemas de produção. Aqui é um exemplo do Instituto Butantan, biofábrica de vacinas que eles têm. Então, esses são um exemplo de alguns tanques que são utilizados para produção de vacinas. E aqui um outro exemplo também de um sistema de uma fábrica de produção de aminoácidos. Na verdade, aminoácidos e proteínas. E percebo que existe todo um controle rígido de biossegurança também para reduzir os riscos de contaminação, mas o sistema é muito maior do que esse utilizado pelo Butantan. Por quê? Existe uma grande demanda também na sociedade pelo consumo de aminoácidos, proteínas, vitaminas, e essas substâncias elas são produzidas dentro de bioprocessos. Então existem grandes biofábricas que fazem esses produtos. E aqui nessa imagem mostra simplesmente o sistema de controle dessa biofábrica. Os tanques de fermentação estão em outro lugar. E aqui também já é outro sistema de bioreator, no qual ele é utilizado para o tratamento de água. Então aqui nós temos piscinas de tratamento de água para reduzir carga biológica de indústrias, de fábricas, no qual se faz um tratamento biológico para reduzir carga, tanto carga microbiana quanto de fosfatos, nitratos, então outras substâncias presentes nessa água que possam contaminar um lençol freático, contaminar o rio. Então, essas piscinas que são utilizadas também para fazer o tratamento de água, o sistema também é um bioreator. E nós temos aqui os sistemas de produção tanto de cerveja, nós temos aqui tanques de fermentação para fermentação de vinho e de cerveja, né? E ele é também um sistema de bioreator. Nós temos um tanque inox, tanque cônico, que faz com que toda a levedura se concentre ao fundo desse tanque cônico aqui, e a gente consiga com maior facilidade separar o resíduo da levedura do resíduo da cerveja. E aqui nós temos um exemplo mais comum de produtores de cerveja caseira, no qual o balde fermentador, esse recipiente em plástico que é utilizado para fazer fermentação de cerveja, também é um bioreator, também é considerado como bioreator. Então percebam que aqui um outro exemplo interessante também para fazer uma cerveja belga, que é utilizado um sistema de piscina. Ele é um sistema de fermentação aberta que se controla a temperatura do ambiente e se monitora os parâmetros de densidade, teor de álcool ao longo do processo de fermentação, mas diferente desses sistemas tradicionais aqui, no qual a cerveja e o vinho são fermentados dentro de tanques inox, nesse sistema, o processo de fermentação ele ocorre num sistema aberto. Mas isso aí é para produzir um tipo bem específico de cerveja. Quando a gente for falar das aulas de cerveja, eu vou mostrar os diferentes estilos de cerveja para vocês. E aqui nós temos uma vinícola bem grande, na verdade, com grandes tanques de fermentação. Aqui nós temos tanques de fermentação de mais de 10 a 20 mil litros de vinho que são utilizados para a produção de vinho. Então aqui nós temos, tem vários e vários tanques de fermentação, e aqui nós temos uma passarela no qual os operadores, né, eles vão controlar o processo de fermentação. Então isso aqui é um exemplo também de tanques de fermentação. Então percebam que existem diferentes tipos de tanque de fermentação. E o que torna todos eles semelhantes? Por que a gente chama eles de tanques, de bioreatores? Porque dentro desses bioreatores vai ocorrer um processo de biotransformação de um substrato em um produto. E é isso que nós temos que sempre ter em mente. Os processos de fermentação, os bioreatores, sempre nós vamos ter a transformação de um substrato em produto realizado por micro-organismos. Então, os micro-organismos presentes nesses tanques de fermentação da produção do vinho, eles vão transformar o mosto no vinho.
né? O que é o vinho? É uma bebida fermentada com um teor de álcool e que também existem outros metabólitos que vão conferir aromas, características organolépticas, né? Aroma, sabor àquele vinho. O mesmo vai ocorrer na produção de cerveja. Aqui nesse tanquezinho de 30 litros e nesse tanque aqui que tem, esses tanques aqui eu acho que são de 1.000 litros, vai ocorrer a transformação do substrato, do mosto, em uma bebida chamada cerveja. Então, nesses tanques de fermentação aqui, é o que ocorre o processo de fermentação da cerveja, que é um processo no qual nós vamos transformar um produto, um substrato, num produto. Aqui vai ocorrer o mesmo, vai ter o produto que a gente quer, é o crescimento de células, de algas, que vão retirar essa carga de metais, a carga de elementos químicos presentes na água e vão acumular na biomassa dessas algas e depois é feito um tratamento nessas algas. Aqui nós temos, na produção de vacinas, o nosso objetivo é multiplicar um vírus que foi alterado, né, que foi inativado e que vai ser utilizado posteriormente como vacina. Então, é a transformação do substrato, no meio de cultivo, no qual o vírus está sendo cultivado, a transformação desse substrato num produto. Então, os processos, os bioprocessos, eles sempre são reações de transformação do substrato em produto. Então, esses diferentes tipos de bioreatores, percebo que para diferentes usos tem diferentes tipos de bioreatores. Eles são, para ficar mais fácil o seu entendimento, eles seguem uma determinada classificação. E essa classificação ela vai se dar com relação à fase, se ela é uma fase aquosa ou uma fase não aquosa. O que quer dizer uma fase aquosa e uma fase não aquosa? Que o substrato, o meio no qual esse micro-organismo está sendo cultivado, é um meio líquido. Já uma fase não aquosa significa que esse micro-organismo está sendo cultivado num meio sólido. Então, a fase aquosa, o micro-organismo cultivado no meio líquido, e uma fase não aquosa, o micro-organismo cultivado no meio sólido. Posteriormente, esses bioreatores de fase aquosa, eles são classificados em bioreatores com células livres e bioreatores com células imobilizadas. Então, nos bioreatores com células livres, os micro-organismos eles crescem livremente no meio. Eles não estão fixados nem numa cápsula, ou num leito, numa superfície sólida. Eles não estão presos. Eles crescem livremente. É o que ocorre na fermentação do vinho, por exemplo, na fermentação da cerveja, no qual as leveduras elas crescem livremente dentro do tanque de fermentação. Essas leveduras não vão crescer fixadas num lugar. Tá? E esses tanques eles podem ser agitados mecanicamente, no qual existe uma pá que vai fazer a agitação e a homogeneização desse meio. Então, o sistema chamado, que é agitado mecanicamente, ele é chamado de STR, que um exemplo que nós temos aqui de um sistema STR é esse aqui. Esse bioreator, ele é um bioreator no qual os micro-organismos eles estão sendo cultivados num meio aquoso, né? Então não é um meio sólido, é um meio aquoso, e é agitado mecanicamente, utilizando uma pá. Então o sistema STR. Já outros sistemas, eles são agitados pneumaticamente. Então existe um sistema de injeção de ar dentro desses tanques, no qual eles fazem circular o ar dentro do tanque, aumentando a oxigenação do meio de cultura. A gente viu, vocês viram na parte de metabolismo, que alguns organismos eles
fazem respiração aeróbica e outros micro-organismos fazem fermentação. Se nós adicionarmos oxigênio no meio de cultura, numa determinada concentração, os micro-organismos presentes ali dentro, mesmo sendo um meio aquoso, em razão da presença do oxigênio, eles podem realizar respiração aeróbica. Então, não necessariamente ele tem que estar no meio não aquoso. Ele pode estar no meio aquoso, desde que ele tenha oxigênio dissolvido suficiente para que ele possa fazer respiração aeróbica. Esses reatores, então, agitados pneumaticamente, eles podem ser na forma de coluna, de bolhas, ou um sistema chamado de airlift. Tá? Eu vou mostrar para vocês cada um desses sistemas daqui um pouquinho. Eu só quero dar uma ideia para vocês da classificação. Já os bioreatores com células imobilizadas, essas células podem estar presas em um leito fixo, né? Ou seja, algo como se fosse uma grade, tá? Algo como se fosse um local fixo no qual as células dos micro-organismos podem se fixar, se prender e crescer ali dentro. Ou eles podem estar presos em suportes com um leito fluidizado, ou seja, eles podem estar presos dentro de microcápsulas e essas microcápsulas elas podem estar circulando dentro do tanque de fermentação. Mas o micro-organismo está preso dentro da microcápsula. E eles podem estar confinados dentro de membranas, que é muito utilizado no tratamento de resíduos, principalmente no tratamento de água, que se utiliza diferentes membranas, e dentro dessas membranas os micro-organismos crescem. E aí essa água passa por essas membranas e os micro-organismos acabam transformando ou consumindo aquelas substâncias que se quer retirar dessa água contaminada, né? Então, é como se fosse micro-organismos presos dentro de filtros, tá? Vamos pensar assim, e esse filtro vai estar dentro de uma tubulação, seria mais ou menos isso. Além disso, além desses reatores de fase aquosa, nós temos os reatores de fase não aquosa. E esses reatores de fase não aquosa, eles podem ser estáticos, como aqueles utilizados para cultivo de cogumelos, ou podem ser cultivados sob agitação, né, que também é muito utilizado para a produção de fungos, para extração de enzimas, né? Então, é outra forma de cultivo. Então, vamos dar uma olhada agora em cada um desses tipos diferentes de reatores. Bom, aqui nós temos uma representação, é um esqueminha de cada um desses tipos de bioreatores. Aqui o primeiro é um sistema com tanque de mistura, né, que representa esse nosso sistema aqui de fase aquosa com células livres, agitado mecanicamente. Então é um bioreator no qual o meio de cultura ele é líquido e a forma de agitação é por meio de pás. Então a sua agitação é mecânica. Já esse exemplo aqui, ele mostra, esses dois exemplos aqui na verdade, eles mostram um sistema no qual nós vamos agitar, é um reator de fase aquosa, os dois são cultivados em fase aquosa, no entanto, a agitação é pneumática. Então existe um sistema aqui, ó, se vocês olharem aqui, esse sistema aqui que tem uma entrada, essa é uma entrada de oxigênio. E esse oxigênio ele vai injetar o oxigênio no meio de cultura, tá? Só que essa injeção ela ocorre de forma aleatória, não é conduzido o fluxo de ar de bolhas ali dentro. Já no sistema airlift existe um sistema de condução do ar. E isso faz com que ocorra um fluxo do meio de cultura, fazendo uma maior homogeneização desse meio, né? Então o oxigênio fica melhor dissolvido. Nesse sistema de coluna de bolhas, o oxigênio acaba não sendo bem homogeneizado, né, no sistema, e algumas regiões podem ter uma maior concentração de oxigênio em comparação das outras. Aqui embaixo nós temos os bioreatores também de fase aquosa, mas que as células são imobilizadas, né? Então nós temos aqui
um sistema de leito fixo, no qual nós temos uma espécie de uma grade aqui, uma representação de uma grade, e nessa grade os micro-organismos, principalmente fungos, vão crescer presos nessa grade. E o meio que vai ser transformado, ele tem uma entrada, ele passa por essas células de micro-organismo, essas células transformam o substrato em produto, e aqui nós temos a saída, né? Nós temos uma entrada do substrato e uma saída do substrato. Aqui nós temos um sistema de leito fluidizado, no qual, dentro de cada uma dessas bolinhas aqui, ó, nós temos aqui uma bolinha, as células dos micro-organismos elas vão estar presas dentro dessa bolinha, né? Que é uma microcápsula ou uma cápsula. Então, essa cápsula vai prender esses micro-organismos. E esse sistema, então, é pouco parecido com o airlift, no qual vai ocorrer uma agitação, um sistema de agitação do sistema, né? Por meio de pás, e vai ocorrer um fluxo do meio a ser transformado, né, o meio a ser transformado em produto, ele vai passar por esse sistema no qual vai ter essas bolinhas, e essas bolinhas vão estar soltas, elas vão estar seguindo o fluxo do sistema. E aqui é um sistema de fibra oca, né, que é um sistema de membranas, também de leito fixo, no qual os micro-organismos eles ficam presos nessa membrana aqui, esse conjunto de membranas, e o substrato que deve ser transformado, ele entra, tem um ponto de entrada e um ponto de saída, né? E ele vai passar por esses micro-organismos que estão presos nessa tubulação. Como eu falei, esse é um sistema muito utilizado para fazer tratamento de dejetos, tratamento de resíduos. Então vamos dar uma olhada em cada um dos sistemas, começando com o sistema STR. Esse é um sistema, então, que ele é agitado mecanicamente. Como eu mostrei para vocês, um exemplo disso são os bioreatores de bancada, que são os sistemas STR. E dentro desses sistemas de bancada, o que nós temos? Nós temos uma pá, né, ou pode ser um conjunto de pás, ou uma única pá. Essa pá ela vai ser movimentada por um motor, e esse motor vai fazer a agitação do sistema. Pode ter dentro do sistema sensores, né, de pH, de oxigênio dissolvido. Vai haver um sistema no qual vai ocorrer a entrada do substrato. Então nós temos aqui a entrada de substrato por essa linha. Nós vamos ter aqui um sistema no qual nós podemos fazer a amostragem do meio que está sendo cultivado, que é aquele desenho representa essa estrutura aqui no qual nós vamos fazer a amostragem. Aqui nós temos o sistema de entrada de ar, então percebam que o ar vai ser injetado também no sistema STR, só que a homogeneização do ar e das células vai se dar por meio das pás, que é diferente dos sistemas agitados pneumaticamente, que o ar faz a agitação do meio. Tá? Então, são sistemas diferentes. E aqui nós temos sensores, né? Sensor de temperatura, aqui nós temos um sistema para fazer o controle interno da temperatura por meio de uma cinta, né, para fazer o controle dessa temperatura. Então, esse seria um sistema STR, que a principal característica dele é que é um sistema que ele é agitado mecanicamente por meio de pás. Então, o ar que é injetado dentro do meio de cultura e as células e o meio com os nutrientes, eles são homogeneizados utilizando pás. Esses sistemas eles são muito adotados para a produção para estudos de bancada, nos bioreatores de bancada. Alguns sistemas de fermentação de iogurte também utilizam esses sistemas, mas quando a gente leva para uma escala maior, eles não se tornam muito viáveis, porque precisariam de grandes sistemas de motores para movimentar grandes volumes de
de meio. Imagina um tanque de fermentação com 20 mil litros de um meio, e imagina a força que a pá deveria ter para exercer essa movimentação. Então é muito mais existe um gasto energético muito menor se simplesmente nós injetarmos bombas de ar naquele meio para fazer a oxigenação, né, para ter o oxigênio dissolvido e também ter a homogeneização do meio. Um outro sistema, então, que é além do STR, que é agitado mecanicamente, diferentemente desse sistema, nós temos os sistemas que são agitados pneumaticamente. Então, nesses sistemas, o ar ele é injetado aqui por difusores. Percebo que existem vários caninhos aqui, e esses caninhos são furados. Tá? É como se fosse. Pensa assim num irrigador de jardim, sabe? Aqueles irrigador que soltam água assim, só que não está soltando água, está soltando ar. Né? Então, nesses sistemas, que é chamado de airlift, esse sistema ele é agitado pneumaticamente. Tá? Desculpa, não é o airlift esse aqui, é o sistema de bolhas. Aqui está errado. É um sistema de bolhas esse aqui, ó. Bolhas de ar. Não é o airlift esse aqui é o de bolhas de ar. Nesse sistema, ele vai injetar essas bolhas de ar diretamente, vai proporcionar a homogeneização do meio, e ele vai também aumentar a quantidade de oxigênio dissolvido dentro do meio de cultura. No entanto, nesse sistema airlift, existe a dificuldade que como esse sistema ele é aleatório, ele não é algo que é conduzido, pode ocorrer regiões que dentro do tanque que não tem a mesma quantidade de oxigênio dissolvido. Então, ele é um sistema que foi atualizado, melhorado, o sistema de bolhas, para o sistema airlift. No sistema airlift, nós temos uma condução do meio, né, diferentemente do sistema de bolhas, que não existe em nenhum local, as bolhas elas estão aleatórias, né, no qual ele padroniza, ele homogeniza, não padroniza, a quantidade de oxigênio dissolvido dentro do meio, porque ele injeta esse meio de cultura dentro de um tubo, e esse tubo acaba fazendo um fluxo. E esse fluxo ele é contínuo. E isso permite que uma maior quantidade de oxigênio dissolvido sejam acumulados, né, e de uma forma mais homogênea. Tá? Então, se nós compararmos os dois sistemas, o sistema de bolhas ele não tem essa condução, né, não tem um sistema que vai conduzir o fluxo do meio, fazendo com que diminua, tenha regiões com menor concentração de oxigênio dissolvido. Então, as principais características desse reator airlift, esse reator airlift aqui, é que no reator airlift nós temos baixas tensões de cisalhamento se nós compararmos com um agitador mecânico. Então, os sistemas aerados eles reduzem os danos que as pás causam nas células, né? Então pode ocorrer lise celular, rompimento de célula pelo processo de agitação. Então as pás podem acabar destruindo e matando células, então esse risco diminui. Não tem tantas partes móveis internas, e isso faz com que o risco de algo estragar no sistema é menor. Não existem problemas do selo mecânico, ou seja, esses sistemas mecânicos eles ficam submersos, e esses sistemas mecânicos, o selo que protege a parte móvel mecânica dentro do tanque, ela pode se romper e o meio acabar danificando
esse sistema móvel. Então, nesse sistema airlift, tu não tem esse sistema mecânico. Então, esse risco de tu ter problemas mecânicos pelo uso acaba diminuindo. Tem um menor custo, né? Então injetar ar num meio aquoso precisa uma quantidade muito menor de energia do que tu agitar um meio para um sistema mecânico, e isso faz com que exista um menor consumo de energia. E esse sistema ele tem uma maior eficiência nesse processo de homogeneização, tem uma melhor transferência do oxigênio, ou seja, dentro do meio, e também o gás que é produzido pelo processo de metabolismo, CO2, ele também é melhor, ele é facilmente eliminado do meio, e também ele acaba, como existe esse processo de homogeneização, a temperatura de fermentação também não fica concentrada em algumas regiões, e isso faz com que essa temperatura fique mais homogênea e ela consiga mais facilmente se transferir para o meio externo. Se nós formos comparar o sistema airlift com o sistema de bolhas, então o sistema de bolhas ela induz esse movimento aleatório, e o sistema airlift ele conduz num fluxo único, né, com uma direção, a movimentação do meio. Tá? Os bioreatores com células imobilizadas. Bom, esses bioreatores eles podem ser de 3 tipos, como a gente já viu. Em suporte em leito fixo, ou seja, as células crescerem numa espécie de uma grade, em leito fluidizado e confinado entre membranas. Tá? Se nós compararmos os sistemas de células imobilizadas com os sistemas de células livres, quais seriam as vantagens? Nós podemos reutilizar as células das leveduras, nós não necessariamente precisamos descartar aquelas células, e nós podemos facilmente fazer uma fermentação contínua, com maior facilidade. Por quê? Quando nós aprisionamos as células ou num leito fixo, ou numa membrana, ou dentro de microcápsulas, essas células elas acabam sobrevivendo por um maior tempo. E além disso, é o meio que passa por meio delas. Não são elas que crescem dentro do meio. E isso faz com que o processo de fermentação seja contínuo. A gente pode continuamente adicionar o meio de cultura e as células continuarem crescendo naquela estrutura e fazerem o processo de transformação. Nós vamos ter uma grande concentração de células, porque elas vão estar em uma condição fixa e vai permitir que ela consiga se crescer nesse local mais facilmente, e também evita o problema de termos que separar o substrato fermentado, o produto, né, das células que cresceram dentro do sistema. Então nós não precisamos separar as células do produto. Não há necessidade de uma etapa de separação das células da levedura da cerveja para separar a levedura da cerveja. Nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque o produto a ser fermentado passaria por esse sistema, ocorreria transformação e nós já teríamos o produto limpo do outro lado. Então as operações pós-fermentativas, as operações de downstream, elas acabam sendo mais facilitadas, né? Porque a gente não precisa fazer essas operações. Com relação à imobilização das células, nós podemos ter a adesão ao suporte sólido, né? Então essa adesão pode ocorrer de diferentes formas, seja por ligações de adsorção, ligações iônicas ou ligações covalentes. Então tu tem diferentes formas que as células se ligam. Nós podemos aprisionar essas células tanto num gel, né? Então, como se fosse um agar, um meio de cultura. Então nós podemos aprisionar isso dentro de um gel, em microcápsulas ou dentro de fibras, né? Então essas células podem crescer dentro dessas estruturas. E também, quando nós estamos falando de aprisionamento por leito fixo, né, nós podemos utilizar polímeros, né, para fazer aprisionamento dessas células, e que essas células então elas vão se ligar com esse sistema por meio de ligação covalente.
Quais são os tipos, então, de aprisionamento que a gente pode fazer? A gente viu as formas como essas células podem ser imobilizadas. Agora a gente vai discutir um pouquinho quais são os tipos de aprisionamento. Um dos sistemas que são muito utilizados é o aprisionamento de células utilizando alginato de sódio, no qual nós vamos utilizar uma solução de alginato de sódio, tendo o micro-organismo que a gente quer multiplicar. A maioria dos trabalhos utilizam leveduras, por causa da facilidade do uso das leveduras. É utilizado um sistema de seringa ou gotejamento, no qual essas células com alginato de sódio são gotejadas numa solução de cloreto de cálcio. E essa solução de cloreto de cálcio promove o endurecimento desse alginato de sódio, fazendo com que as células das leveduras fiquem presas ali dentro. Ele solidifica, ele acelera o processo de solidificação do alginato de sódio. Então, o alginato de sódio forma uma espécie de um polímero que vai prender essas células de levedura dentro dessas microcápsulas. Aqui nós temos uma fotografias de microscopia de varredura, no qual nos mostram que dentro dessas microcápsulas nós vamos ter o que? Então, as leveduras, e essas leveduras aqui, ó, elas ficam presas nesse polímero do alginato de sódio. Eu ia falar alginato de cálcio. No polímero do alginato de sódio. Então, percebo que as leveduras, ó, todas elas estão presas ali. Ó, aqui a gente consegue ver com mais detalhes. Nós temos a célula de levedura e aqui nós temos o polímero do alginato de sódio prendendo as leveduras. Então é uma forma da gente fixar as leveduras ali e essas leveduras acabam se multiplicando ali dentro. E como tu tem uma cápsula que protege essas leveduras acabam sobrevivendo por mais tempo nos processos fermentativos e nós podemos reutilizar essas cápsulas por várias vezes. Então nós podemos reaproveitar essas cápsulas. Então, esse sistema de leito fluidizado, né? Eu vou falar primeiro do leito fluidizado, que eu estava falando das microcápsulas aqui. Ó. Esse sistema com leito fluidizado, essas microcápsulas, então, elas ficam dispersas dentro do meio. Então, aqui nós temos um exemplo de bioreatores no qual as microcápsulas elas estão dispostas dentro de um bioreator, né, que é esse sistema de vidro aqui. Percebam que tem uma linha aqui de um cano de alumínio. Provavelmente essa linha aqui é um sistema de injeção de oxigênio, tá? Então, dentro dessa linha vai ter um difusor de oxigênio aqui, no qual ele vai liberar esse oxigênio no mosto, fazendo a agitação das microcápsulas, e dentro das microcápsulas, então, estão os micro-organismos que vão ser cultivados. Então, a gente percebe aqui nesse experimento de 72 horas, que o micro-organismo que está crescendo aqui, eu não me recordo qual é o micro-organismo, que está crescendo dentro do meio, ele provocou alteração da cor do meio. Então, que era uma reação esperada para esse método. E aqui nós temos aqui a comparação desse método com o método do células livres. Então percebo que as células aqui, elas não estão microcapsuladas, elas estão crescendo livre aqui dentro. Tá? E percebo que ao final do processo, nós temos aqui nós temos o substrato que foi transformado, ó, ele estava na cor amarela, foi para a cor vermelha, que é a reação que ocorre nesse processo com esse micro-organismo, e aqui nós vamos ter vários micro-organismos crescendo junto com o meio, e aqui nós temos a microcápsula. Então, o processo de separação dessas microcápsulas do meio é muito mais fácil de ser feito, porque nós precisamos apenas de um sistema de peneira aqui para separar o meio do meio transformado, e aqui nós vamos ter que utilizar algum sistema de centrifugação ou algum sistema de precipitação a frio, alguma forma para precipitar essas células e posteriormente retirar o produto transformado. Então, esse sistema de adesão das células ele acaba facilitando muito isso, né?
Aqui nós temos reatores com leito fixo. E o que são os leitos fixos? Eles são telas que são construídas e são colocadas dentro de bioreatores que podem ser agitados utilizando sistemas de hélice. Então é uma tela, é uma telinha, no qual o meio vai circundar as células que estão ali. Então aqui nós temos um exemplo de um projeto, né, de um bioreator, que é chamado bioreator do tipo de imobilização do tipo de cesta, no qual nós temos uma telinha aqui de aço inoxidável, e nessa telinha foi inoculada um fungo. E esse fungo está crescendo, aqui a gente percebe já que ele está começando a crescer, ó. Tem uma massa branca se formando aqui. Tá vendo? Ó, aqui nós temos uma massa branca se formando nessa tela. E o meio ele vai ser agitado aqui dentro e vai passando o meio sobre essas células. E essas células vão provocar essa alteração, da degradação, transformação do substrato no produto. Tá? E também nós vamos ter depois, após o processo de fermentação, também vai ter uma maior facilidade para separar as células dos micro-organismos do produto transformado, porque simplesmente as células vão ficar presas aqui. E além disso, nós podemos fazer um sistema contínuo, porque sempre as células vão estar presas, então nós podemos ter uma linha para adicionar o meio de cultura, o substrato, vai ocorrer o processo de fermentação e o produto vai sendo eliminado ao longo do tempo. Então nós vamos ter um processo de fermentação contínua. Já os reatores de fase não aquosa, eles são aqueles reatores que são cultivados ou em bandejas ou cultivados sob agitação. Um exemplo desse sistema é para ser utilizado para cultivo de fungos, tá? Mas para diferentes usos. Aqui nós temos um exemplo de um bioreator de bancada com um sistema de agitação, no qual aqui dentro nós temos um substrato, né? Então esse substrato pode ser palha, pode ser resíduo de milho, então qualquer resíduo sólido que o micro-organismo vai utilizar como substrato para crescimento. Existe um sistema para umedecer esse substrato, né? Então aqui nós temos uma linha para injetar água para ele ficar úmido, na umidade adequada para o crescimento do fungo. E aqui nós temos um rolo no qual vai fazer esse sistema girar, né? Então esse sistema vai ficar girando e vai ficar homogeneizando esse substrato, tá? Incorporando oxigênio, incorporando a umidade, fazendo com que o micro-organismo cresça. Após o período de crescimento, após o período de bioprocesso, esse substrato, então, ele passa por um tratamento para separar o substrato, né, foi utilizado, do produto que é de interesse. Muitas vezes é utilizado para a produção de enzimas. Então, é separado o micro-organismo do substrato para utilizar, para extrair as enzimas. Aqui nós já temos um outro sistema que é a produção de cogumelos. Aqui nós temos um exemplo, uma produção de cogumelos no Japão ou na China, agora não me lembro. E aqui nós temos um sistema de produção de cogumelos aqui no Brasil, né? E esses sistemas aqui também são bioreatores estáticos. Por quê? Os micro-organismos eles vão crescer dentro da bandeja, que no caso é esse caixote aqui, no qual o substrato para o crescimento do micro-organismo é esse substrato de solo aqui com resíduo vegetal, né? E o fungo é inoculado e depois de determinado tempo, esse fungo aqui então é colhido, né, e é vendido. Então, esse bioreator se destina à produção de biomassa microbiana, e é um sistema de um reator de fase não aquosa para o cultivo de cultivo de cogumelos. Além desses tipos que tem, existem outros tipos mais específicos, né? A gente mostrei para vocês no início da aula, os bioreatores tubulares, né? Existem fotobioreatores, reatores para cultivo de células animais, do tipo WAVE, e reatores descartáveis e mini-reatores. Bom, os reatores tubulares, como a gente viu no início da aula, são aqueles bioreatores
no qual os micro-organismos vão passar dentro de um tubo e existe um sistema de pistão que faz a movimentação desse meio. Eles são muito utilizados para o cultivo de algas, né? Porque esses tubos eles são transparentes e ele faz com que a alga consiga pegar uma grande quantidade de luz durante o dia, e isso ajuda, melhora no crescimento dessas algas. Aqui já é um bioreator de bancada, que também é utilizado para cultivo de algas, né, mas no sistema experimental, no qual nós temos aqui a luz, que a gente consegue controlar a intensidade luminosa, fazendo com que a gente consiga controlar e monitorar o crescimento dessas algas. Esse sistema aqui também é um bioreator do tipo STR, mas ao invés do tanque de fermentação ser um tanque de vidro, ele é um tanque plástico. Por que é utilizado esses tanques plásticos? Para que eles possam ser descartáveis. Quando a gente tem um alto risco de contaminação, quando nós estamos multiplicando micro-organismos patogênicos, esses bioreatores descartáveis são utilizados, porque ele é facilmente incinerável e também o custo dele é menor, né? Então, é muito comum para a produção de biofármacos, para a produção de multiplicação de células patogênicas, o uso desses sistemas. Além disso, nós temos o sistema para cultivo de células animais, né? Então, são os bioreatores de onda, ou wave, que eles têm um sistema que o meio de cultura ele fica fazendo ondas ali dentro. E isso facilita o crescimento das células animais. E por fim, nós temos os microreatores, que são bioreatores também, mas só que pequenos, que eles são muito utilizados para fazer seleção de micro-organismos. Então, grandes empresas que trabalham com produção de antibióticos, muitas vezes têm que fazer experimentos para comparar diferentes micro-organismos. E se nós compararmos esses micro-organismos com sistemas grandes como o STR, a gente não consegue testar vários, porque ele é um sistema que, além de ser muito grande, ele não ele acaba tendo um alto custo para fazer várias multiplicações, porque ele é um sistema caro, na verdade. Então, é muito mais fácil nós compararmos vários micro-organismos utilizando pequenos bioreatores, né? Então, nós temos aqui um pequeno sistema de bioreator, no qual tem uma injeção de oxigênio, existem alguns sensores que vão monitorar o crescimento do micro-organismo aqui, e nós podemos comparar diferentes tipos de micro-organismos. Então, na nossa aula de hoje, a gente viu que existem diferentes tipos de bioreatores, tá? No nosso curso, na nossa disciplina de tecnologia de fermentações, nós vamos nos focar nos bioreatores que são utilizados para a produção de bebidas alcoólicas, né? Então, esses bioreatores aqui para a produção de cerveja, produção de vinho, né? Então, nós vamos discutir esses sistemas, e também os bioreatores que são utilizados para a produção de iogurte, né? Que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Mas eu gostaria que vocês conhecessem esses diferentes tipos de bioreatores e as suas diferentes aplicações, porque futuramente vocês podem estar trabalhando numa indústria de celulose, uma indústria que vai trabalhar com cultura de tecidos, uma indústria que vai trabalhar com a produção de algum fármaco, alguma coisa. Então é importante que vocês conheçam diferentes tipos de bioreatores. Legal? Bons estudos e até a nossa próxima aula, nossa próxima videoaula, que nós vamos falar então sobre os processos fermentativos. Tá legal? Então, até a próxima aula. Abraço!